800 milhões. Nós temos a CIDs da Prefeitura, porque o Corinthians construiu um estádio na Zona Leste, num terreno do clube, fez benefícios para a Zona Leste. Com isso, nós recebemos as CIDs, que são papéis de incentivo fiscais para quem dá melhorias na Zona Leste. Nós temos aprovado por lei. Hoje, esses papéis valem pelo menos 400 milhões. Como eu disse, a Odebrecht dá calote na cidade de São Paulo. Aliás, a Caixa dá calote na cidade de São Paulo. Não está pagando imposto dos IPTUs das suas agências. Eles devem 450 milhões. Nós pegamos esses papéis da Prefeitura, entregamos para a Caixa no valor original do empréstimo, ou seja, sem juros, vamos pagar à vista. No mesmo valor, eles vão e quitam os seus impostos na Prefeitura. Está resolvida a questão. Aí disse ao repórter, se a Caixa entender que há uma diferença desses 450 milhões, ou seja, se eles acharem que tem mais 50, 60, 80 milhões para receber, nós negociamos essa diferença. Aí nós vamos exigir uma carência de 5 anos. Por quê? Todos os estádios construídos para a Copa do Mundo eram governamentais, exceto o do Atlético Paranaense, que não foi uma construção, foi uma reforma, e o nosso, que é particular. Então queremos uma carência de 5 anos. Com isso, nós vamos administrar a Arena, vamos vender o naming rights, vamos fazer shopping center, enfim, vamos arrecadar recursos com a Arena. Aí, com essa carência, a diferença, 50, 80 milhões, nós pagamos em 10 anos. E disse o seguinte, se eles não quiserem receber ou não concordarem com essa diferença, eles que procurem a justiça. Ou eles vão querer continuar com o calote que a administração dá hoje. Foi isso que eu disse. Eu não falei que vou dar calote. Não vou dar calote. Tem a solução. O que eu não vou pagar é R$1 sequer que seja dinheiro de propina. O Corinthians não vai mais ser roubado. Ô, Romeu, o Oswaldo Pascoal vai fazer uma pergunta para você. Quero fazer uma pergunta. Romeu, um abraço para você. É o Pascoal que está falando. Fazia muito tempo que eu não via o Romeu Tuma. A última vez que eu vi o Romeu Tuma, acho que foi na Copa do Mundo. Nós nos encontramos em Brasília. Véspera de um jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Você foi preso? Não. Eu estava trabalhando. Pergunta, Pascoal. Pra gente ver. O Romeu, trazendo tudo isso, existem contas de que o estádio do Corinthians vale hoje, tem um custo de 1 bilhão e 200 mil. Pelo que você está demonstrando aí, pelo que você está falando, o Corinthians pode ter o estádio pagando muito menos do que está sendo avaliado. O que aconteceu no meio do caminho que um estádio que iria custar 600 milhões passou a custar 1 bi e 200? Na verdade, se for pagar o estádio na engenharia financeira que eles conceberam naquela reunião sinistra, onde estava o ex-presidente Lula, os donos da Odebrecht, Luiz Paulo Rosenberg, André Sanches, se for pagar naquele modelo, vai chegar a 2 bilhões. Se você lembrar, as pessoas não se recordam, e às vezes a imprensa falha ao não recordar e noticiar. O próprio dono da Odebrecht, na delação premiada, disse que o estádio ia custar 350 milhões, no máximo 400. O André Sanches gosta de pôr a culpa no Conselho, mas ele implorou ao Conselho Deliberativo, e aqui quero lembrar que eu votei contra, está na ata, votei contra o empréstimo e votei contra a criação do fundo em novembro de 2012, está na ata do Conselho, é só ler lá. Mas o Andrés implorou ao Conselho Deliberativo, junto com o Luiz Paulo Rosenberg, que aprovasse os empréstimos e disse, textualmente está na ata, nosso estádio não vai custar mais do que 350 milhões e o Corinthians não colocará R$1 sequer. O Conselho foi iludido, acreditou na palavra do presidente. Por isso endossou aquilo. Mas nunca se falou que ia custar mais de 350 milhões. O próprio delator que está preso hoje, é verdade, em prisão domiciliar, dono da Odebrecht, disse que era um estádio para 350, 400 milhões. Por que o Corinthians tem que pagar 2 bi? Eu acabei de apresentar a vocês uma fórmula de pagamento absolutamente plausível, absolutamente real, de pagar esse estádio num valor honesto, correto. Por que nós temos que pagar da forma que eles querem 2 bilhões? Por que nós vamos falir o Corinthians para desviar recursos?
Então é absolutamente real. O que precisa ter é independência, autoridade e não ter comprometimento com essa gente que desviou o recurso. É só isso. Simples assim. Ô, mano, faz tua pergunta pro Romeu Tuma Júnior, candidato a presidente do Corinthians. A eleição é nesse próximo sábado lá no Parque São Jorge. Fala, Romeu, boa tarde, prazer falar contigo, é o Mano. Romeu, vocês são 5 concorrentes à presidência do Corinthians. Eu, Andrés, representando a situação e 4 membros da oposição. Quando você fraciona demais a oposição do clube, você não perde, talvez, aí força? Eu digo isso porque o Corinthians ele vem numa crescente nos últimos anos. O Corinthians ele vem de conquistas dentro de campo. E quem elege o presidente do Corinthians é o associado. Muitas vezes o corintiano mesmo, porque o Corinthians, diferente de outros clubes da capital, ele é composto ali dentro dos seus associados aí por 95% de corintianos. Então quem vai eleger o próximo presidente é o próprio corintiano. A partir do momento que você tem aí um fracionamento na oposição de 4 pessoas, você não acha que isso pode enfraquecer talvez a chance de vocês conseguirem mudar a troca da presidência do clube? Mano, prazer te ver, um grande abraço. É verdade, nós precisamos lembrar algumas coisas. O Andrés fala como se o Corinthians tivesse sido fundado a partir do grupo Renovação e Transparência, como se o Corinthians tivesse começado a ganhar títulos a partir de 2007. Nós precisamos lembrar que o primeiro ano dele, ele rebaixou o Corinthians para a segunda divisão. Nós tivemos o Tolima Day também. E quando ele pegou o Corinthians, nós estávamos a 8 rodadas do final do Campeonato Brasileiro e fora da zona de rebaixamento. Mas o Corinthians ser campeão não é de agora, vem desde 90. Eu mesmo fui vice-presidente de futebol em 94, 95 e até sem patrocinador nós ganhamos o campeonato. Não há hipótese de alguém que dirige o Corinthians não conquistar campeonatos. Nós precisamos lutar. O Corinthians é um time para estar disputando o campeonato sempre. Se a gente for raciocinar assim, o presidente que mais ganhou títulos nesses últimos anos foi o Mário Gobi, que está até calado, nem está apoiando ele. O Andrés gosta de capitalizar as coisas boas. Quando você fala alguma coisa ruim, ele responsabiliza terceiros. É verdade também que a oposição, a verdadeira oposição, está um pouco fracionada. Tem muito candidato que está travestido de oposição, mas